Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Giovanna Amorim e esse é o nosso curso de eletrocardiografia. Pessoal, eu estou trazendo aqui a última fala, fechando esse ciclo de cálculo do eixo elétrico para fazer você recordar desse importante capítulo da eletrocardiografia. Eu quero conversar com você hoje sobre o cálculo do eixo cardíaco pela técnica das 4 perguntas. Então existem 4 perguntas que nós podemos fazer, cujas respostas vão nos permitir com bastante precisão ajustar ou acertar o eixo elétrico dos eventos cardíacos. Pode ser o eixo do ventricular ou o eixo de despolarização atrial. Então, a primeira pergunta é qual é o eixo ou qual é o quadrante do eixo de QRS? Aqui tomando como exemplo o eixo do ventricular. Existem 2 derivações iguais no quadrante do SQRS? Ou poderia ser no quadrante de P, do vetor de P? A derivação maior tem sua correspondente a 90 graus isoelétrica? E a 4ª pergunta, qual é a relação da projeção da maior derivação com sua correspondente vizinha, com sua maior correspondente vizinha? Então eu quero pensar com você nessa primeira pergunta, qual é o quadrante do SQRS? Venha comigo. Aqui eu desenhei por minha conta e risco de forma bastante descuidada o sistema hexaxial de Bailey para mostrar como que a gente faz a determinação do quadrante. Então vamos nos lembrar que o cruzamento de D1 com a AVF permite a divisão em 4 quadrantes: quadrante número 1, quadrante número 2, quadrante número 3 e quadrante número 4. No quadrante número 1, nós vamos ter AVF positivo e D1 positivo. Então, quando nós tivermos o nosso traçado, pessoal, com QRS positivos em AVF e QRS positivos em D1, nós saberemos que o nosso eixo está no primeiro quadrante. Ora, se nos lembrarmos que o eixo normal, falando de eixo de despolarização ventricular, é de menos 30 a mais 90, nós teremos que o eixo no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90, será um eixo normal. Na prática, essa resposta já termina com a questão, porque se está no primeiro quadrante e está normal, nos damos por satisfeito. Agora veja comigo a questão do segundo quadrante. No segundo quadrante, nós teremos QRS positivos em D1 e QRS negativos em AVF. Então, quando nós tivermos QRS negativos em AVF e positivos em D1, estaremos localizando o nosso vetor, seja o vetor de despolarização atrial, seja o vetor de despolarização ventricular, no segundo quadrante. Aqui há um cuidado, pessoal. Qual é o cuidado? Lembra que eu disse que o eixo normal é de menos 30 a 90? Menos 30 está aqui, ó. Então eu tenho que o eixo que se localiza abaixo de AVL, estou falando de segundo quadrante, abaixo de AVL é um eixo normal. Ao passo que o eixo que se localiza de AVL até 90, ou seja, de menos 30 a menos 90, eu estou falando de desvio para esquerda. De desvio para esquerda. Muito bem, então é importante que nessa técnica eu diferencie se o meu vetor se encontra abaixo ou acima, ou seja, à direita ou à esquerda de AVL. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu observo a derivação D2. Aqui está nossa derivação D2. Eu observo D2. D2 faz 90 graus com a AVL. Então eu vou observar, se D2 for positiva, o meu vetor estará nessa porção entre 0 e menos 30, portanto o eixo será normal. Se o meu vetor projetar em D2 na sua porção negativa, ou seja, se o QRS for negativo em D2, ele estará então após a VL, ou seja, entre menos 30 e menos 90, portanto será um desvio à esquerda. Olha que importante para você diferenciar quando estiver no segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós teremos que D1 é negativo e AVF é negativo. Então, QRS negativo em AVF, QRS negativo em D2.
Então, o que nós teremos, pessoal? Nós teremos que quando eu estiver no terceiro quadrante, não primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quando eu estiver no terceiro quadrante, eu não sei precisar se foi um desvio para a esquerda que fez chegar o vetor aqui, ou se foi um extremo do desvio para a direita. Então a gente vai chamar isso de eixo indeterminado. Ou então desvio extremo, é exatamente a mesma coisa, eixo indeterminado ou desvio extremo. Então, quando o meu QRS estiver localizado no terceiro quadrante. Finalmente, quando nós tivermos D1 negativo e AVF positivo, o nosso QRS estará, o nosso vetor de despolarização estará no quarto quadrante, ou seja, desvio para direita. Tudo isso conseguimos, pessoal, com a primeira pergunta, tudo isso conseguimos avaliando exatamente qual é o quadrante em que se encontra o nosso SQRS. Agora eu faço outra pergunta, observe bem isso aqui. Existem duas derivações iguais dentro do quadrante do SQRS? Então vamos imaginar, por hipótese, que o meu eixo esteja, o meu quadrante seja o primeiro quadrante. Por hipótese, aqui está entre D1 positivo, AVF positivo. Eu vou perguntar a essas derivações se tem duas derivações iguais. Por exemplo, se D1 for igual a AVF, se D1 for igual a AVR, perdão, se D1 for igual a AVF. Qual que é a mensagem, pessoal? Se essas duas derivações forem iguais, o vetor está a meio caminho delas. No nosso caso aqui estaria a 15 graus. Outro exercício, se AVF for exatamente igual a D1, meu eixo estará a 45, que é o meio caminho entre 0 e 90. Se o meu eixo, se o meu D2 for exatamente igual à minha AVF, o meu eixo estará precisamente em 75. Ou seja, se eu determino duas derivações iguais no mesmo quadrante, o meu vetor médio estará a meio caminho entre elas. Vamos à terceira pergunta. Nós vamos perguntar então se a derivação maior, a maior derivação, tem a sua correspondente a 90 graus isoelétrica. Então vamos lá. Vamos imaginar, por hipótese, que eu contei os quadradinhos de D1, de AVR, de D2 e de AVF. E eu descobri que a AVF tem o maior número de quadradinhos. Por exemplo, deu lá 15 quadradinhos, por exemplo. Enquanto a contagem das outras deu um número de quadradinhos menor. Eu sei que D1 guarda 90 graus com AVF. Se D1 tiver isoelétrica, logo o meu eixo estará coincidente com essa maior derivação. No caso, AVF. Eu posso fazer esse raciocínio com qualquer derivação. Por exemplo, vamos imaginar que agora o meu maior número de quadrinhos deu em D2. Chutei aqui o número 18. 18 quadradinhos. Então eu vou observar a AVL, já que a AVL guarda 90 graus com D2. Se a AVL for isodifásico, ou seja, a porção positiva anular a porção negativa, tiver o mesmo número de quadradinhos, eu vou dizer que o meu vetor é coincidente com D2. E finalmente, pessoal, vamos à última pergunta. Qual é a relação da maior derivação com sua maior vizinha? Vamos lá para a gente entender isso que eu estou mencionando para você aqui. Então vamos imaginar que eu vou tomar AVR e D1 como exemplo. Vamos imaginar que D1 deu 10 quadradinhos e AVR deu 8 quadradinhos. Eu já falei que se as duas derivações do mesmo quadrante tivessem o mesmo número de quadradinhos, o vetor estaria a meio caminho. Aqui não é meio caminho porque teria que dar 10. Então, pessoal, aqui é uma reflexão importante. Então, a meio caminho, ou seja, a 15, eu vou representar 15 aqui. 15 graus seria 10 quadradinhos. Ora, se projetou 8 quadradinhos, ela tem uma posição para além de 15 graus. Eu vou dizer então
que o meu eixo de SQRS está entre 0 e 15 graus. Ou seja, eu consigo 15 graus de aproximação. E eu posso fazer isso com qualquer intersecção de derivações. Então eu vou comparar aquilo que seria esperado se fosse a meio caminho com aquilo que eu tenho na prática. Então, na prática, se eu tivesse um AVR de 10, eu estaria exatamente a 15 graus de inclinação. Como no AVR ele projetou somente 8, significa que ele não está exatamente a 15, ele está a menos de 15. Ele está em algum ponto entre 0 e 15 graus. Então, pessoal, esse foi o recadinho de hoje. Eu queria trazer para fechar esse tema de localização do eixo de despolarização, seja o eixo de despolarização atrial, seja o eixo ventricular. Trouxemos aí a técnica das 4 perguntas, fechando esse ciclo de vídeos acerca da importante localização do vetor médio elétrico do coração. No próximo vídeo falaremos sobre o impacto, o significado clínico da localização desse eixo. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!